Bem-vindos ao curso O Impacto da Numerologia e da Geometria Sagrada no Estilo Literário da Tanakh. Hoje, iremos introduzir a numerologia e o seu impacto direto junto com geometria sagrada sobre a construção da narrativa bíblica. A geometria sagrada é um termo composto que se refere aos princípios mais congruentes dos números verdadeiros. As proporções e os mistérios nela reveladas apontam diretamente para o arranjo do universo. Os mistérios revelados por antigos escritores judeus, como Filo e Flávio Joséfo, apontam para uma interpretação numerológica e geométrica dos mistérios judaicos, que se seguiram às enormes conquistas de Alexandre, conhecidas como Idade Helenística, 338 a 30 a.C. No Egito, parece ter sido a alta magia, que influenciou a desenrolar das principais religiões. Bom, sem mais delongas, vamos direto à nossa lição de hoje. Orim Havaim, bem-vindo a todos. Aqui nós estamos começando hoje, finalmente, o nosso curso de numerologia e geometria dentro do contexto do entendimento da Tanakh, dentro do estilo linguístico, o impacto que isso tem sobre a nossa própria percepção de realidades maiores. Nós vamos observar que essa percepção de realidades maiores começa com números e com formas. As formas geométricas que pertencem à árvore da vida, segundo Cordovedo, segundo Isaac Luria, nós vamos observar a influência de cada um sobre o cristianismo, o primeiro, e o segundo sobre o judaísmo. Vamos observar a nível de comparação o modelo desenvolvido por esses dois homens. Iremos conhecer a importância da gemátria, a distinção da gemátria para a numerologia e de onde vem essa palavra, finalmente, além de considerarmos aí alguns detalhes secretos relacionados ao conhecimento rabínico passado desde os dias de Moisés até os dias de hoje, de rabi para rabi, de tradição para tradição, e vamos observar o valor que esse conhecimento tem para o nosso desenvolvimento como entes, como seres, como indivíduos que almejam alcançar uma mentalidade, uma visão, uma consciência mais ampla do universo, de nós mesmos, dentro desse contexto. Nós sabemos que os rituais externos são importantes, mas os rituais externos devem ser também compreendidos internamente através desses conceitos e dessas formas e desses números sagrados que nós iremos estudar a partir de agora. As 3 primeiras aulas vão ficar a domínio público, vão ficar disponíveis para o público em geral, mas a partir da 4ª aula vocês vão observar que ela vai ficar exclusivamente para membros. Então nós vamos, ao final, dissertar sobre o prosseguimento do curso, o conteúdo que ele vai ter. Eu já passei o programa para vocês lá no canal do Hebraico para Cabalistas e Numerologia e Geometria, e vou passar ainda mais. Na quinta-feira, amanhã, nós teremos o Hebraico para Cabalistas, e hoje nós vamos entrar finalmente na Numerologia e Geometria. Temos um apanhado de conhecimentos aí muito grande, muito vasto, que vai incluir desde o judaísmo até o gnosticismo, neoplatonismo, a tradição egípcia e assim por diante. Porque nós vamos fazer, como sempre, um estilo comparativo de análise para que a gente possa ter a melhor hermenêutica possível, a melhor exegese do que nos diz a Tanakh, através dos seus relatos, através da sua simbologia, e nós iremos conhecer isso agora de primeira mão. Um abraço para vocês e vamos em frente. Então, Talmudim, sejam muito bem-vindos, Nós iremos considerar agora a introdução, ao que havemos de estudar no impacto da numerologia e geometria no estilo literário cabalístico, especificamente referindo-se a Tanakh, a Torá, aos Neviins, aos Ketuvins, que são os escritos, os Neviins, os profetas. A Torá, vocês sabem, a parte dos 5 livros de Moisés, a lei, E nós iremos considerar
também toda a literatura correlata, Isaac Luria, iremos considerar a Sefer Yetzirah, iremos considerar Cordovero, iremos considerar a Sefer Yetzirah, o livro da formação, iremos ler extratos desses livros, iremos ler também o gnosticismo grego, veremos a relação íntima que existe, sim, existe a evidência clara, como já mostrado na aula do último curso, né? A última aula, nós demonstramos ali como que Filo e como que Flávio Josefo corroboram o fato de que houve sim uma troca de conhecimento, uma troca de informação, de cultura, de língua entre os gregos e os hebreus. Nós sabemos da influência do grego até na liturgia do judaísmo odierno, né? Do judaísmo dos dias de hoje. E nós vamos saber que essa relação não pode ser desconsiderada, ela vai sim servir para edificar um conhecimento sólido, um conhecimento referencial correspondente, tá bom? Como eu sempre digo, nenhuma nação, nenhuma etnia, nenhuma cultura existe de forma completamente isolada, ela há de ter sim contato com outras culturas e absorver aí a sua influência e também passar a influência de si mesma. Então, o inteiro sistema de gemátria rabínica e o seu valor hermenêutico e exegético para nós. Nós devemos entrar profundamente nos números, na conceitualização dos 16 métodos gemátricos, as 7 transformações das palavras, quais são os critérios, como que isso se relaciona com o que nós aprendemos na ciência moderna. Nós vamos ver muitas correspondências na física, na matemática que nós aprendemos nas escolas. Nós iremos observar as formas que esses números vão produzir e nós iremos identificar as formas reais. As formas reais são aquelas que estão exibidas nos planetas, nos astros, nas simbologias que estão nos astros. E nós iremos observar, através das formas reais e formas supostas, formas simbólicas, toda a relação que existe entre a existência, a realidade típica, a realidade éctipa e a realidade do arquétipo, que é a realidade eterna, a realidade do modelo ideal de Deus, a forma perfeita, tá bom? Então nós iremos observar como que todos esses aspectos vão nos conduzir numa direção ao maior esclarecimento, ao maior entendimento da Tanar, da tradição hebraica, e nós iremos conjugar isso quinta-feira, amanhã, com a introdução ao hebraico dentro da perspectiva mística. Nós iremos estudar o hebraico não como se ensina normalmente nos cursos, mas sim com uma perspectiva já numerológica, mística, simbólica, vibracional sobre aquela específica letra, para que a gente possa desenvolver a fonética exata do que nós estamos querendo. Nós iremos observar que o hebraico produz sons que são sons perfeitos, que são capazes de gerar um despertar dentro de nós, e é isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos atrás aqui, na nossa perspectiva mágica, do hebraico como sendo uma língua mágica. Então, vamos descobrir se isso realmente procede. Agora nós iremos saber de fato se existe um código na Tanar, e nós iremos descobrir até que ponto esse código pode nos ajudar. A numerologia e geometria na Tanar vai envolver as noções da numerologia, da geometria, os 16 métodos gemátricos, as 7 transformações das palavras hebraicas no judaísmo, e vai ser um curso de 50 videoaulas que nós vamos ter acesso a todo o conteúdo possível. Iremos ler extratos, sim, tanto em português como também nós teremos em inglês ou em espanhol, ou o que for, mas principalmente nós vamos começar através do estudo de hebraico amanhã, a começar a entender as letras, como que elas são pronunciadas, qual o valor numérico que elas possuem, qual a vibração que nós temos que saber delas, se elas são sibilantes, fricativas. Nós vamos saber tudo isso, guturais, vamos saber exatamente a classificação de todas elas. E uma coisa importante, nós iremos aprender que o hebraico possui apenas 22 letras, não 23, não 24, não 25, não 26, nem 27. São 22 letras. O que ocorre é que algumas letras têm um fonema distinto, como o sim e o shim, por exemplo, como o kaf e o raf. Nós vamos observar que cada uma delas tem fonemas diferentes, mas são apenas uma forma, uma letra só, tá? Um caractere só. Então o símbolo é um, mas o fonema é distinto. Então nós vamos aprender que não são 23, são 22 letras, tá bom? E essas 22 letras têm um porquê. Nós vamos saber exatamente o porquê de 22. Então nós temos que partir dessa perspectiva correta, segundo a tradição, para que nós não possamos perder de vista. Nós iremos considerar o que aconteceu com Aleister Crowley, Ele desenvolveu aí
a gemátria inglesa, a numerologia inglesa, né? E ele partiu em cima desse princípio. Então ele alterou, ele acrescentou algumas palavras que são, na verdade, duplas, né? Das mesmas palavras, são imagens das mesmas letras que estão no hebraico. Então ele acabou expandindo um pouco, e isso afeta um pouco a questão da hermenêutica, né? Da interpretação correta, porque ela cria entidades que não são reais. Então nós vamos observar o que aconteceu com a evolução da língua, né? A chamada evolução, desde o hebraico, a partir do latim, a partir do grego, né? Mas sempre considerando em referência ao hebraico, que é o nosso ponto de pesquisa, nosso ponto aí de referência, o nosso norte é o hebraico. Vamos tomar o hebraico como sendo a língua mãe, e é isso que ela é, e nós não vamos atribuir a valor absoluto a desenvolvimentos posteriores, mas nós iremos considerar tudo para que a gente possa ver onde estão as entrelinhas aí, onde está o que é válido e o que não é válido, e o porquê, né? Então, explorando a interconectividade do judaísmo, cristianismo, filosofia e misticismo, é isso que nós vamos fazer aqui. Explorando o Antigo Testamento e compreendendo seu papel em cada tradição. Palavras-chave: comparação do Antigo Testamento, judaísmo, cristianismo, conexão da filosofia cristã judaica na Bíblia, né? A influência dos antigos filósofos gregos em todas as 4 tradições. Nós vamos pegar uma referência com Pitágoras, né? Com Platão, com Tales, com Parmênides, com Heráclito, com todos esses homens, tá? Próculo, né? Plotino e assim por diante. A influência dos antigos filósofos gregos em todas as 4 tradições. Palavras-chave aqui serão a influência dos filósofos gregos nas religiões, conexões de Sócrates, Platão, Aristóteles com as religiões, principalmente as religiões ditas cristãs. Nós vamos observar que houve sim uma influência, e essa influência reverberou em toda a ciência respectiva desses sistemas, nos números, nas formas, na geometria, né? Na arquitetura das igrejas. Vamos observar tudo isso aí, gente. Tudo está, se você parar para pensar, o cristianismo surge do judaísmo. Então o cristianismo é bionita, que é o mais primitivo, ele conserva a tradição judaica, e houve sim uma inegável influência do judaísmo, né, na tradição cristã. Então, compreendendo os movimentos místicos no judaísmo e no cristianismo, as palavras-chave nesse aspecto aqui são misticismo, cabala racídica, conexão com o cristianismo, ensinamentos místicos dos primeiros pais da igreja. Nós iremos considerar, né, Tertuliano, iremos considerar Eusébio, em especial. Eusébio tem muita coisa boa para revelar sobre os primitivos cristãos, sobre a conexão entre o cristianismo e o judaísmo. E nós iremos também considerar Clemente e outros mais pais da igreja, Orígenes, para que nós possamos ver como que tudo se conecta, como que tudo está perfeitamente linkado. Não existe nenhum motivo para esse fundamentalismo, essa expressão máxima da ignorância, que é os 3 sistemas abraâmicos, né, das 3 religiões abraâmicas, estarem hoje em constante conflito, né? Isso não representa o melhor do conhecimento, isso não representa a sua melhor forma, e nós iremos também entender a influência, né, o impacto que esse conhecimento teve, né, dentro da questão sociológica também, da questão de convivência e de conhecimento entre esses sistemas. Então, o que é a numerologia? Se alguém perguntar qual a diferença da numerologia para a gemátria, o que é que você responderia? Bom, a numerologia, né, é um termo geral. É o estudo dos números e suas influências em nossas vidas. O objetivo da numerologia é permitir o autoconhecimento e desvendar informações sobre o próprio universo e suas energias. O número possui sim uma frequência, ele possui uma força, ele possui uma energia que é inegável no universo. Só aqueles que não conheceram profundamente a matemática mística, a matemática metafísica, é que não conhecem isso. Talvez até esses mesmos já estejam começando a se aperceber desse fato, né? Porque, como vocês sabem, está havendo agora um momento de despertar no mundo. As pessoas estão despertando, né? Não todos estão conseguindo despertar, mas aqueles que estão despertando estão ajudando aqueles que não despertaram, e está havendo assim uma grande sinergia aí de forças positivas. Podemos dizer também que a numerologia é a linguagem universal dos números e, portanto, a linguagem de Deus, né, que vai diretamente influenciar nas formas perfeitas que é a geometria sagrada. Com a numerologia, é possível ouvir o que o universo diz sobre as nossas personalidades, almas, e é indicado inclusive para quem quer saber o futuro.
Assim como na astrologia, trata-se de um oráculo que tem o potencial de revelar muito sobre os seus pontos fortes, fraquezas, erros, acertos, desejos profundos e até mesmo seus maiores medos. Então nós vamos observar que dentro da árvore da vida, nós temos aí, como disse a vocês, né, a nossa condição típica, que é a condição suscetível à acidência, é o momento em que você está, na sua percepção, afastado de Deus, afastado das qualidades divinas, você está em constante mudança, em constante, vamos dizer assim, alteração da tua condição. Você uma hora está de uma forma, outra hora está de outra. Então essa é a condição típica, né? Essa condição típica se caracteriza, né, pelo medo, pela insegurança, pela depressão, pela corrupção, pela limitação, né, e assim por diante. São as qualidades negativas, as qualidades não enrijecidas. E então você passa a considerar que existe dentro do número e dentro da geometria o éctipo, que é a potencialidade que você tem, que vai ser revelada através da astrologia, através dos oráculos, vai revelar aquilo que você tem o potencial de ser. E finalmente você vai entender o arquétipo. O arquétipo, após você entender esses três aspectos, você vai começar, através dos rituais, das orações, da vibração, a alcançar a correlação entre esses três aspectos da realidade. Você vai perceber que na árvore da vida você vai encontrar todas as qualidades perfeitas do que você precisa para entrar em consciência, entrar em comunhão com Deus, entrar em comunhão com a consciência absoluta, a consciência perfeita de Deus. É isso que é o nosso objetivo estudando a Cabala. Então, a distinção entre numerologia e gemátria. A numerologia, como eu disse, é o termo geral. A gemátria é específico da língua hebraica. Na Cabala, as letras hebraicas são também números, ou seja, cada uma delas tem o seu valor numérico. Na tradição judaica, a representação dos números foi feita sempre pelas letras do seu alfabeto. Na tabela cabalística, houve uma adaptação ao alfabeto romano. As letras hebraicas são muito poderosas, atuam como verdadeiras antenas que captam energias de cura, de prosperidade, de amor. As 22 vibrações do alfabeto hebraico são importantíssimas. É por isso que nós mencionamos aqui, não são 23 nem 24, são 22 letras, e nós vamos mostrar para vocês aqui, evidenciar o porquê são 22, tá bom? Existem fonemas diferentes, então às vezes as pessoas confundem o fonema com a letra e acrescentam uma letra adicional. Já a gemátria é uma técnica ancestral de numerologia que tem origem nas culturas assírias, babilônicas e gregas, mas foi seguida especialmente pelo misticismo judaico, principalmente a Cabala, um sistema místico que interpreta os mistérios da Bíblia, da criação e da Torá. A gemátria atribui um determinado valor a cada letra do alfabeto. Então nós vamos observar que a gemátria nada mais é, gematria em hebraico, é nada mais do que um cognato de geometria em grego, geometria. Então a gemátria é justamente a capacidade de você pegar o número, né, e transformá-lo em uma forma. Então nós vamos usar muito aqui a notação platônica. Nós vamos usar muito a nossa aritmética aqui, vai se basear nos pontos, ou em círculos, né, pequenos. E nós vamos formar os números com esses pontos, e depois nós vamos observar o desenho que eles fazem, e depois nós vamos fazer a linha, né, que intercede essa relação de formas que formam esses números, e a forma final, geométrica, que esses números vão produzir. E nós vamos então passar a entender muito mais onde estão os números incongruentes, os números racionais, irracionais e assim por diante, e por que eles são assim chamados, né? O que significa esse fato de ser racional e irracional? Vamos aprender também que o número zero não existe no hebraico. A concepção do zero não existe como tal, assim como nos foi passado pela ciência, adotado pela ciência moderna. Isso é um desenvolvimento bem posterior, e nós vamos saber exatamente o porquê disso aí e quais são as vantagens e desvantagens dessa noção de zero, né? Então nós vamos observar que a partir da noção do zero, passaram-se a introduzir na matemática, na aritmética, entidades que não existem na matemática clássica e, portanto, no universo. E nós vamos observar quais são exatamente essas entidades numéricas, tá bom? Vamos observar, vamos enumerar todos esses exemplos para que a gente possa então entender de fato o que está acontecendo aqui, tá bom? Fazer uma cobertura imparcial de tudo. O poder das letras, números. Para criar o mundo, Deus teve que usar a única substância em existência, Ele mesmo. Portanto, esses blocos de construção são seus atributos.
Agora, aqui é o segredo. O som de cada letra configura uma vibração que está em conformidade com esses atributos. Olha só. A forma de cada letra é projetada para chamá-los à mente. O seu lugar numerado no alfabeto é a sua taxa real de vibração quando pensado ou falado. Isto confere-lhes uma coesão científica. Então a palavra, dentro da perspectiva hebraica, ela é muito maior, muito mais forte, porque ela está relacionada a uma vibração, a uma frequência e, portanto, ao poder do pensamento. Ela educa o teu pensamento, a tua vibração, a tua fonética, que é importantíssima dentro da tradição cabalística, para que você possa literalmente criar o teu mundo. Esse é o grande código que vocês vão entender lá em Gênesis. É que você, educando o teu sistema, segundo a Cabala, segundo esses mistérios que vocês vão estudar aqui, vocês podem literalmente criar uma nova realidade. Uma nova realidade muito melhor, muito mais aprazível, muito mais em conexão com a realidade superior. E é esse o nosso caminho, esse é o nosso objetivo. É ascendermos, é crescermos dentro dessa Hassulam, dessa escada divina, ao encontro da divindade maior, ao encontro da mente maior, que é a mente de Deus. Cabalistas hebreus planejaram suas letras e números correspondentes para ser intercambiáveis. O A, por exemplo, significa 1, o B significa 2, que é o Bet, né? E aqui o A é o Aleph. Nós vamos observar a correspondência exata entre o hebraico, o latim e o grego, para que vocês possam observar que existe sim uma correspondência direta, e onde a correspondência foi quebrada, como eu mencionei, né? Aleister Crowley, ele quebrou essa correspondência por criar entidades que não estavam originalmente no hebraico, vamos lá, etc. O G representa 3, que é o Gimel, e o Dalet, que é o D, que é o portal, representa 4. Né? Então nós vamos observar que o 4 vai gerar o quadrado, né? O 3 vai gerar o triângulo, e aí vai. E o 1 representa a unidade Errad, a unidade divina. E nós vamos saber o que significam cada uma dessas realizações. Cada uma dessas descobertas vai ter imediatamente uma reverberação na realidade, na compreensão do nosso papel dentro desse sistema. Enquanto cada uma é uma imagem, né, que dá algo de valor facial, por entender, no simbolismo, revela-se um significado ainda mais profundo. Esse alfabeto foi o modelo para centenas de outros. Embora os sons das letras chegaram até nós intocados, os símbolos mudaram para atender a outras necessidades. Então nós vamos observar que houve sim uma mudança. Essa mudança gerou um certo distanciamento da exatidão matemática e geométrica que nós vamos estudar aqui junto com essa ferramenta poderosíssima que é a língua hebraica. Nós vamos tomar o hebraico como referência, mas nós vamos considerar esses outros para saber exatamente onde houveram as corrupções, onde houve as mudanças e o que essas mudanças realmente significam. Tá? Nós vamos tomar sempre o hebraico como referência, porque esse é o nosso objetivo. Então, o poder das letras e números, né? Vista como um todo, as letras falam de todas as experiências de vidas possíveis. Olha só, eu falei para vocês que nós vamos estudar sobre a numerologia kármica mais à frente nesse curso, e vocês vão entender exatamente que nós temos, segundo a tradição cabalística, 22 encarnações. E nós temos que nessas 22 encarnações chegarmos à perfeição. Não significa que você tem que passar pelas 22. Você pode sim avançar o teu sistema se você tiver o conhecimento. Tá? Então nós temos que ter esse conhecimento o mais rápido possível, porque ele representa a nossa vida, ele representa o nosso estado de consciência e os nossos renascimentos. Tá? Então muitos místicos sabem que meditando, né, sobre o símbolo, né, sobre o símbolo que é a letra ou a palavra hebraica, ela se revelará e o meditador irá aumentar a sua conscientização. Nas letras e números estão as respostas para todos os problemas da nossa vida, pois cada um dos símbolos é um caminho da árvore da vida. Então, quando você estuda os números, a geometria que vem logo em sequência, a forma que aquele número vai gerar, e você observa a árvore da vida que está em você, você vai começar a entender melhor o que você tem que fazer, como você tem que vibrar, como você tem que conduzir a tua vida a fim de enrijecer essa força, esse poder que está dentro dessa árvore da vida, a fim de que você possa ascender para planos superiores. Uma letra, né, ou uma carta é considerada sobre todos os aspectos. A metade superior
é a mente, o pensamento, plano espiritual. A metade inferior da letra, de cada uma das letras do hebraico, né, representa o material, o físico, o plano e o terrestre. Então vocês vão aprender que cada letra tem dois níveis. Ele tem um nível superior, metafísico, e ele tem um nível físico, típico. Nós vamos aprender como interpretar isso aí em cada uma das letras hebraicas, desde o nosso estudo da língua hebraica até o seu resultado, né, numerológico, tá bom? Então, uma letra, que é a mesma invertida, H, N, O, S, X, está ativa em ambos os planos, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Isso pode trazer à tona a dupla força da letra, e é justamente este mistério, este segredo que nós estamos buscando, a dualidade. E o que a dualidade tem a ver com o cubo e o hexagrama, que está no planeta Saturno, que é uma forma geométrica que está na bandeira de Israel e assim por diante. Nós vamos observar o que isso tem a ver com o estado de consciência e como que o cubo está relacionado com isso. Nós iremos analisar isso numerologicamente e geometricamente, e onde está esse conhecimento dentro da Taná, de forma que a gente possa relacionar todos esses conjuntos de conhecimento em um só. No nosso caso, iremos tomar como modelo as 22 letras, como eu disse, e números do alfabeto hebraico, mágico hebreu, né? Porque nós vamos sim começar agora, daqui por diante, a ver magia na língua, né? A ver magia em cada letra do alfabeto hebraico, a ver magia em todas as vibrações e pronúncias da palavra, fonemas, a fonética em geral, e nós vamos começar a entender o grande segredo dessa língua e o grande poder que ela tem de elevar o nosso estado de consciência. Então, estudar o hebraico, gente, é para aqueles que querem sim levar a sério a sua ascensão espiritual. Se você quer levar o seu estado de consciência a planos superiores, aos mundos superiores, você tem obrigatoriamente que conhecer o hebraico, né? Mesmo que você não vá se tornar um especialista, não, o objetivo não é esse. O objetivo é que você saiba entonar as palavras, vibrar as palavras, escrevê-las, interpretá-las, tanto gramaticalmente, né? Fazendo a análise da gramática, quanto também a exegese e a hermenêutica e a numerológica, a gemátria, né? Você tem que fazer essas análises para que você possa entender de fato o que você está lendo e o que você está entendendo, se tem valor ou não, tá bom? Então, no alfabeto hebraico, nós temos aqui, ó, Aleph Bet, né? Aleph Bet Ivrit. Aleph Bet Ivrit significa o alfabeto hebraico. Então você tem a letra Aleph, né, que representa o A, né? Ela necessariamente ela é sem som, ela não tem som inicialmente, vocês vão aprender por quê, né? Ela está associada ao número 1, que é Had, que é a unidade absoluta de Deus, ó. É o que todos nós temos que retornar para a unidade, e portanto o zero não encontra, a não existência não encontra espaço aqui, porque a mentalidade dessa língua, a perspectiva do hebraico é nos trazer de volta à unidade com Deus, ó. Aleph. Nós temos aqui o Bet, né, que representa o B, representa o número 2. Nós temos o Gimel, que é a nossa letra G, né, que nós pronunciamos G, mas aqui é G. Nós vamos saber que não é Gimel, é Gimel, né? Representa o número 3, ó, número sagrado. Depois nós temos o Dalet, que representa o nosso D, né? Tem o número 4, representa o portal, representa a saída deste mundo, representa está no símbolo do planeta Saturno, como vocês vão observar. Nós temos a letra Rei, que representa o nosso H, e tem o valor de 5, ó, está lá em Saturno também. Nós temos aqui Vav, né, que representa o nosso V, e representa o número 6. Nós vamos aprender que Vav e Iod eram originalmente, quando não existia as vogais masoréticas, elas representavam as vogais. Vamos saber isso lendo o texto, tá bom? Nós vamos aprender desde as primeiras lições a juntar as sílabas, a conhecer as vogais e a saber exatamente os mistérios que estão nessas vogais e os mistérios da notação matemática, notação científica que são usadas hoje, que vem dessa língua, tá bom? Nós temos aqui Zain, que é o Z, né? Representa o número 7. Nós temos o Het, que é a gutural, representa o nosso H, mas é um H gutural, forte, então ele representa o número 8. Nós temos o Tet, que representa o T, simples, sem o H, que representa o 9, número sagrado. Nós temos o Iod, que representa o 10. Nós temos o Kaf, que representa o 20.
é a nossa letra K, que também é a nossa letra C, que foi duplicada por Aleister Crowley. Então ele inverteu aqui a letra Kaf e criou o C. Na verdade o C não existe, o que existe é o K, é o Kaf, né? O Lamed, né, é o L, que representa o número 30, representa o cajado do mago, né? Nós vamos observar que o M representa as águas, a emanação das águas, é uma das letras principais, uma das letras mães, que representa a emanação de Deus. Ele representa o nosso M, que é uma onda, né? E representa o número 4, que novamente remete à ideia de portal, veja só. Nós temos também o Nun, né? Que originalmente é uma serpente, nós vamos saber, né? O símbolo dela no pictográfico é uma serpente. Nós vamos conhecer também o pictográfico para comparar. Ela representa o número N e tem um valor de 50. Nós temos também a letra Samer, que é o S, né? Essa letra geralmente é usada em hebraico para os nomes estrangeiros que começam com S. Se não for estrangeiro, se usa o Sim, né? Essa letra tem dois fonemas aqui, o Sim e o Shim. Então às vezes se faz confusão entre elas e nós vamos aprender sobre isso também. Então a letra Samer é usada para palavras estrangeiras. Ela representa o S e ela tem por valor o número 60. O Ain representa os olhos. Aqui estão, gente, aqui está o mistério do dualismo, da visão dual. Vocês vão observar que no pictográfico ele representa um olho só. Mas já no caldeu babilônico, nessa escrita, ele tem os dois olhos, aqui estão os olhos, Ain é da onde vem a palavra eyes, eyes, my eyes, em inglês, meus olhos. A palavra eyes em olho vem dessa letra, do hebraico, e representa a simbologia do dualismo, da visão dual, da qual nós temos que nos desvencilhar para atingirmos a visão unificada com Deus. Tudo aqui é um símbolo. Ela representa o número 70, o P, né, que é a nossa letra P, representa o número 80, né? Você vê que é uma cabeça com a boca, é uma letra que fala assim com P. E ela também representa o Fi. Nós vamos ver que ela tem uma forma dual, assim como o Shim, duas formas, uma com o Dagesh e outra sem. Aqui nós temos o Sadeh, que é justamente o TS, a transliteração é TS, alguns traduzem como TZ, mas a tradução correta é TS, né? No caso a transliteração, né? Porque tradução é você verter para outra língua, mas a transliteração é você tirar o caracteres e colocar ele no equivalente ocidental. E aí nós temos o valor dele como 90. Aí nós temos aqui também o Kof, né? Que representa o nosso Q, que é o número 100. Nós temos o Resh, que representa o R, e representa a mente humana, o cérebro humano, a cabeça humana, representa 200. E nós temos o Shim, que representa o SH, né? Então você veja que não é Saul, é Shaul. Então algumas traduções não souberam como fazer a transliteração e colocaram Saul, Samuel. Não é Samuel, é Shemuel, Shamuel. Então a letra correta é Shim, mas ela tem também sem um Dagesh a forma Sim, com S. Vamos aprender a distinção. E finalmente nós temos o Tav, que representa a cruz, representa a conclusão de tudo, representa a obra de Deus estando em estado perfeito. Qual é a obra de Deus em estado perfeito segundo a Tanar, segundo a linguagem da Cabala? É o retorno para a unidade. É quando você chega aqui, que tem o número, a letra T e tem um número de 400, você retorna para a unidade. Tá? Então daí nós vamos observar por que alguns lógicos diziam que não se devem multiplicar os entes para além da necessidade, né, indefinidamente. Nós vamos saber o que significava isso. Esses homens conseguiram entender aspectos da Cabala já lá no período do período medieval, né, que até hoje as pessoas não conseguiram entender. Então vamos saber exatamente do mistério que está encerrado nessa palavra. Se vocês forem observar a primeira letra hebraica, o Aleph, ele tem o Vav no meio e ele tem o Iod aqui e mais outro Iod aqui. Observe. Então, na verdade, ele tem dentro de si dois outros símbolos aqui. Ele tem o Vav, o 6, e ele tem o Iod, que representa o 10. Ó. Tá vendo? Então, ele tem um símbolo dentro de si mesmo. E cada uma dessas letras também possui outros símbolos dentro de si. E nós iremos dissertar sobre cada um deles, porque o nosso objetivo, ao lermos uma palavra, é lermos também o valor individual de cada letra dessa palavra, para que a gente saiba exatamente o que significa aquilo, né? Para que a gente possa extrair conhecimento daquela palavra hebraica o máximo possível, né? Não fazermos uma leitura superficial como fizemos até agora.
Então, a importância da gemátria dentro do estudo bíblico, dentro do estudo cabalístico, dentro da tradição rabínica, dentro do judaísmo, e que deveria também ser dentro do cristianismo e dentro do Islã, né? Então vamos lá. Aqui na introdução dessa grande obra, né, Brian Pivick, na Gemátria e a Tanar, ele diz o seguinte, ó: este livro tem sido um dos mais importantes partes da minha vida nos últimos 13 anos, desde que eu li a Cabala por Ressom Sholem, né, e as minhas subsequentes inquirições dentro da tradição dos mistérios. Eu senti uma incorporativa e compreensiva alistamento da gemátria hebraica e aramaica da Tanar, que estava faltando do corpo geral da literatura devotada à exegese bíblica. Então ele achou que faltava alguma coisa, faltava incorporar algo mais que não estava sendo abordado. Por que não estava sendo abordado? Porque, como eu já disse a vocês, sempre existe uma força de empecilho, sempre existe uma força que diz, não, já chega, aqui está bom, não vá mais. E é justamente contra essa força que nós estamos trabalhando aqui no curso de Gileade. Nós não queremos restrições, nós queremos entrar a fundo dentro dos mistérios da Cabala, tá? Então, desapontado em toda vez que eu procurava por uma palavra que numericamente batia com um determinado termo em um léxico, eu fiquei frustrado pela falta de resultados, bem como pelo tempo que eu gastei tentando encontrar as palavras. Então existe aí um certo sistema aí que tenta o máximo possível desvencilhar você, né? Tenta desanimar você. Então é por isso que eu sempre digo aqui, gente, não desanime, é exatamente isso que o sistema quer. Ele vai se sentir muito feliz com você se você desanimar. Você não pode desanimar, porque você vai obter desse conhecimento aqui, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Você vai abrir os olhos para realidades que você nunca teve a noção antes, tá? Então vamos lá. Ainda pior, né? Haviam sempre poucos livros, né, lá publicados que respondiam as questões. A palavra, o que significava a palavra Tanar, né? Nessa palavra, o tempo presente e passado, ela é singular ou é plural? Quer dizer, o que está aqui nessa palavra? O que está envolvido no segredo dessa palavra Tanar, né? Ela está envolvida no presente, está envolvido no passado. Nós vamos observar aqui, mais à frente, a relação do passado, do presente, do futuro, dentro da perspectiva filosófica cabalística, né? E era singular, ela é plural, né? Tudo isso nós temos que saber. A concordância exaustiva de Strong, né, da Bíblia, ajudou em algumas das minhas questões. É uma concordância muito boa. Embora as palavras alistadas fossem alfabéticas, né, e não numéricas em termos apenas que continham as raízes de muitas palavras. Então, eles colocam em ordem alfabética, mas essa ordem alfabética não está em consonância com o valor real das palavras, tá bom? Então, eu decidi, com a ajuda deste livro, junto com muitos outros indispensáveis textos, tais como a Enciclopédia Cabalística de Godwin, né, a Pimenta da Gemátria Torá, The Spice of Torah Gemátria. Esse livro aqui é um livro maravilhoso para quem quer se aprofundar ainda mais na numerologia, para quem quer se tornar mestre na geometria e na numerologia da gemátria, né, cabalística. Esse livro aqui é altamente recomendado, ó, The Spice of the Torah Gemátria. E vários léxicos e comentários. Eu poderia criar uma concordância numérica exaustiva da Tanar, bem como de outras traduções, incluindo aquelas usadas pela Golden Dawn. A Golden Dawn, olha que ele menciona aqui a Golden Dawn. A Golden Dawn, que nós vamos estudar lá no nível avançado, depois que nós terminarmos esses cursos, é valiosíssima, porque lá você vai encontrar o clímax de tudo que nós estudamos até aqui agora. Nós vamos estudar lá o clímax, tanto da cabala prática, quanto da cabala teórica, da cabala matemática, numerológica, gemátrica, geométrica e assim por diante. A conceitualização de tudo vai estar lá. Então lá vai reunir tudo de vez, de forma que nós vamos ter aí agora uma perspectiva conjunta de tudo que nós fizemos até agora, tanto da prática da cabala, através dos rituais, quanto da conceitualização do que é a cabala. Então vamos lá. Eu poderia criar da Tanar, assim como a Golden Dawn, né, que é a Aurora Dourada, né, traduzida em português, e as suas subsequentes organizações e personalidades, bem como algumas outras referências talmúdicas. Assim, completando o meu trabalho em um livro para suplementar os outros. Com efeito, eu poderia ajudar a criar uma listagem compreensiva do hebraico de termos aramaicos, a fim de que a equivalência gemátrica possa ter valor em dados. Acima de tudo,
eu tenho buscado manter neste livro, fácil uso para qualquer um, em termos gerais, com qualquer interesse na gematria. Então ele tentou fazer de uma linguagem que seja bem simples, bem acessível a todos, né? Sobre o curso dessa criação, desse texto, né, eu também ensinei o meu hebraico e aramaico, né, e me graduei na Universidade de Wyoming e obtive um master degree, né, um mestrado em criticismo literário e, acima de tudo, aprendi lições valiosas sobre a natureza da humanidade. Então, aqui nessa introdução, ele diz basicamente por que lançou essa obra. Ele sentiu que existia algo que estava faltando, ele sentiu que existia aí alguns bloqueios no meio do caminho e ele queria tirar esses bloqueios, ele queria associar. Então, nesse trabalho, ele faz um trabalho maravilhoso de enumerar todas as palavras que têm valor específico na gematria, e nós vamos usar essa obra dele dentro deste curso para nós identificarmos as palavras que têm valor especial e quais são as palavras que têm relação entre si e o que significam essas palavras para nós, tá bom? Nós vamos descobrir coisas maravilhosas usando essas bibliografias que eu estou apresentando para vocês. Bom, os números são a linguagem de Deus e a geometria a sua gramática, né? O universo expressa números e formas perfeitas. Então, Nathanael West, ele chegou a cunhar essa frase, ele disse, ó, os números constituem a única linguagem universal, ó, a única linguagem do universo. Se você quer entender o universo, você tem que partir da numerologia, principalmente da gematria hebraica, da gematria cabalística, tá bom? E aqui Roger Bacon também, na Inglaterra, do século XIII, ele nos diz o seguinte, pois as coisas neste mundo não podem ser conhecidas sem o conhecimento da matemática. Ó. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, Paulo disse lá no passado, né, o apóstolo Paulo, que era um cabalista, judeu, seguidor de Gamaliel, nós já sabemos disso, ele fala claramente lá de que as coisas que se veem nesse mundo se originam das coisas que não se veem. Então é necessário aí que nós entendamos essa relação das coisas que se veem e das coisas que não se veem, para então termos a condição de julgar se o que nós estamos vendo nesse mundo são meras ilusões, é um holograma que nós estamos vendo dentro de um grande holograma, e qual a importância de Saturno nesse grande holograma, como sendo a última esfera, o último portal de passagem dessa esfera que nós estamos de existência para uma esfera superior além dessa. Então tudo está relacionado e nós vamos buscar esse conhecimento, gente, porque esses grandes homens aqui chegaram a essa noção e nós temos que chegar também. Então o sistema de numerais hebraicos é um sistema numérico alfabético quase decimal, usando as letras do alfabeto hebraico. Nesse sistema não há notação para zero, não há nenhuma letra que represente o zero. O zero é apenas um placeholder, ele está apenas ocupando ali o lugar de um dígito, né, de um decimal. E os valores numéricos para letras individuais são adicionados. A cada unidade, 1, 2 até 9, é atribuída uma letra separada. A cada dezenas, 10, 20, 30, 40, 50, 90, uma letra separada. E as primeiras 4 centenas, 100, 200, 300, 400, uma letra separada. As últimas centenas, 500, 600, 700, 800 e 900, são representadas pela soma de 2 ou 3 letras que representam as primeiras 400. Para representar os números de 1000 a 999.999, as mesmas letras são reutilizadas para servir como milhares, dezenas de milhares e centenas de milhares. A gematria, numerologia judaica, usa essas transformações extensivamente. Então nós vamos aprender não só as transformações dos números, como também as transformações, as 7 transformações das palavras. Uma vez que você formou a palavra com cada uma dessas letras, que possuem cada uma o seu valor específico, você vai agora fazer a transformação da palavra e você vai começar a criar um universo de conhecimento. Você vai entender a matemática de uma forma que você nunca entendeu, porque você vai saber agora a relação exata entre a matemática e a gramática, que era justamente o grande tema da educação clássica, do trivium e do quadrivium. Nós vamos entrar aqui basicamente no trivium e no quadrivium. Nós vamos agora remeter a essa educação clássica. Nós vamos juntar esses conhecimentos. Nós não vamos separá-los como se fossem distintos. Não, eles estão interconectados. Nós vamos aprender isso. Os numerais ordinais, né? Você tem os numerais ordinais em hebraico masculinos e femininos.
Então você tem o primeiro, Rishon, aqui está a forma hebraica. Você tem o Rishona, que é o feminino. Você tem o Sheni, que representa o segundo. Você tem Shenia. Você tem o Shelishi, ó, Shelishi, que é masculino. E você tem Shelishit. Ó, geralmente quando termina com T, né, indica algo feminino. A Reveri, Revei, e você tem Reverit. Você tem Hamishi e você tem Hamishit, que é o feminino, que é o quinto. Você tem Shishi, que representa o sexto, e você tem Shishit, que representa o feminino. Você tem o Shivi e você tem o Shivit. Você tem o Shamini e você tem o Sheminit. Você tem o Tassihi e você tem o Tassihit. Você tem o Assiri e você tem o Ashirit, que é o 10º. Então você tem os números ordinais e você tem os números cardinais também, que nós vamos aprender. E nós vamos saber exatamente como pronunciá-los, cada um deles, e qual o valor e o significado que eles possuem dentro do sistema geral, tá bom? Para números ordinais superiores a 10 são utilizados números cardeais. Os números cardeais, quais são eles? Eles estão facilmente encontrados dentro do texto da Torá. E quando você vê a numeração para os capítulos e versículos, aí você vai ver o ordinal, você vai ver esses aqui, ó, Rishon, Sheni, Shelishi, né, Hamish, Hamishi, assim por diante. Então você vai ver essas formas aqui para se referir às parashats e parashots. Mas para se referir às ideias numéricas em si, cardinais, você vai ver essas formas aqui, ó, que representam o 1, o Aleph, Erhad, né, Erhat, é o feminino. O segundo, Bet, né, Shanim, né, e você tem o Shanim. Você tem o terceiro, Gimel, Shelosh, Shelosha e o Shelosh. Você tem o quarto, que é o Dalet, e o Arba, e o Arba. Então você tem o Hamish, Hamishá, né, e você tem o Hamesh, que representa o 5, e assim por diante. Então você vai ter a forma cardinal e a forma ordinal. Nós vamos ler isso aqui constantemente, porque assim que nós começarmos a ler em hebraico, nós vamos já começar a ler o número das parashats, o número da parashot, né? Vamos saber exatamente onde está, o versículo, né, que nós vamos ler exatamente, usando a Bíblia Stuttgartensia em hebraico. Eu vou passar para vocês mais detalhes sobre isso lá amanhã, a partir de amanhã. E vocês vão aprender também que as notações científicas vieram do hebraico, vieram do estudo do hebraico. Você tem, por exemplo, aqui 10, né, a potência de 15. Você tem um quadrilhão, aqui ó, quadrilhão. A palavra quadrilhão vem do hebraico. O 10 elevado a 18, você tem o quintrilhão, que é o quintrilhão. Ó, está aqui no hebraico também. Então vocês vão aprender também a relação de potencialização, né, de potenciação, para que vocês possam entender até que ponto a numerologia hebraica, cabalística é importante no nosso conhecimento, até mesmo da matemática como ciência. Oficialmente, os números superiores a 1 milhão foram representados pela escala longa. No entanto, desde 21 de janeiro de 2013, tornou-se oficial a escala curta, modificada, sobre a qual o milhar na escala longa é substituído pelo bilhão estrito e da escala curta, que já era o padrão coloquial. Então, houveram algumas mudanças, principalmente com o nascimento da língua hebraica moderna, que já é uma língua que nós não vamos estudar. É uma língua que já é um desenvolvimento posterior, né? Ela tem uma confluência aí de polonês, hebraico, inglês, com alemão, com ucraniano, com tcheco e assim por diante. Então ela já não é mais o que nós estamos estudando aqui. O que nós estamos estudando é a linguagem litúrgica, né? É o idioma litúrgico usado na liturgia da sinagoga, usado dentro dos segredos, usado pelos cabalistas, que é o hebraico bíblico. Então nós vamos fazer algumas distinções aí para que fique bem claro isso aí. E quais são as diferenças, né, básicas entre um e outro, né? Fazer uma comparação também bem simples para que a gente possa entender onde nós estamos exatamente. Então a edificação de tal espaço sagrado, do tabernáculo, né, Hamishim, ó, requereu um conhecimento de proporções geométricas e a seleção de formas ideais, epitomada pela forma cúbica dos Santos dos Santos no santuário mosaico, o que exige estudo de quê? Da geometria. É o que está aqui, a doutrina secreta da Cabala, uma introdução ao legado sacerdotal, página 4. Então ele diz aqui claramente que o tabernáculo, né, ele estava assim
dentro de uma perspectiva geométrica. Então aqueles que construíram o tabernáculo entendiam de proporções, certo? Entendiam de números mágicos, entendiam de numerologia, de gemátria e assim por diante. Eles eram mestres nisso aí, senão, de outra forma, eles não conseguiriam criar essas proporções exatas, mágicas. Assim como nós estamos trabalhando com os nossos utensílios da alta magia, né, o nosso templo, nossos utensílios, a espada, as letras, os números, as invocações, tudo isso, gente, é parte deste conhecimento aqui. Só que ali você está fazendo o conhecimento aplicado, enquanto que aqui você está fazendo a idealização do conhecimento, a conceitualização dele, para que você possa entender o que você está fazendo no ritual. Mas o que você está fazendo lá é exatamente o que os sacerdotes fizeram ao construírem o tabernáculo, né? Ao construírem o templo, né? Então, o templo veio do tabernáculo, então você tem uma relação direta de um com o outro, tá? Então, o fato de a entrada no templo hebreu ser reservado ao sacerdócio, e a entrada no sacerdócio requer a imposição das mãos, que era um ritual de caráter iniciatório, além de outros procedimentos ritualísticos para conferir poder ao iniciado, sugere características de uma sociedade secreta devotada ao estudo de leis da criação interrelacionadas e ao empoderamento do indivíduo. Então, só o fato de haver um cerimonial, só o fato de haver um ritual, a imposição das mãos, rituais lá dentro do tabernáculo que não estavam disponíveis aos demais, né? Am Haaretz, né? Am Haaretz em hebraico são as pessoas da terra, os comuns, as pessoas que não estavam iniciadas, que era o público em geral, né? Eles não participavam desses rituais. Por quê? Porque esses rituais eram secretos, esses rituais eram iniciatórios. E isso mostra que o sistema judaico, sim, era um sistema de telis, era um sistema de iniciados, de pessoas que tinham conhecimento sobre mistérios que não deveriam ser revelados a todos, tá bom? Os fundadores, né, da comunidade do Qumran, por exemplo, né, os essênios, eram sacerdotes templários, que viam a si mesmos como continuadores da verdadeira linha sacerdotal. A linha de Zadok, o sacerdote, né, principalmente a linha dele, que teve uma participação também junto com o Eleazar, né, lá no passado, o Eleazar especialmente na questão da Septuaginta, né, então eram homens que tinham conhecimento profundo sobre esses mistérios. Lawrence H. Schiffman apoia esta visão. Quando a adoração no templo foi confiada aos usurpadores, né, que são os asmoneus, aí no período aí antes de Cristo, logo para o início da era cristã, né, os sumos sacerdotes asmoneus, eles tomaram o poder praticamente dentro do templo, né? Então alguns dos saduceus piedosos formaram uma seita e cessionaram, né, de participação no ritual do templo e em Jerusalém, ou seja, eles se separaram, né? Secessionaram, eles criaram uma secessão, eles separaram do ritual do templo e criaram os essênios, a seita dos essênios, que veio a designar os sectários de origem saduceia. Então os saduceus participaram muito em desenvolver o sistema essênio, que era o sistema que estava dizendo não àqueles que estavam usurpando o conhecimento. Por quê? Porque eles diziam que esse conhecimento seguia uma tradição sagrada e não poderia ser violado. Mas por questões de política, por questões que envolveram Herodes na época dele, houve sim uma quebra dessa tradição, houve uma quebra desse regimento, né, que regia a nação dos sacerdotes, a etnia dos sacerdotes, os Kohen, e então houve aí sim uma secessão e criou-se então os essênios para preservar o conhecimento, tá bom? Isso também está na introdução ao legado sacerdotal, que nós vamos estudar bastante desse livro também. Bom, aqui nos diz o seguinte também nesse livro, na página número 6, nós vamos usar bastante essa bibliografia, nos diz o seguinte: os saduceus, os essênios saduceus, né, podem assim ser considerados como sendo bastante conhecedores sobre o templo hebraico, da sua geometria e da forma helenística da geometria sagrada derivada de Pitágoras, ó. Um conhecimento conjunto que provavelmente foi partilhado por muitos sacerdotes da época. Que algumas de tais uniões dos essênios e pitagóricos, né, e da geometria sacerdotal foi finalmente efetivada e pode ser vista particularmente na forma judaica de raciocínio geométrico que, há poucos centenas de anos mais tarde, veio a dar luz a Sefé e Yetzirah, que continua a informar a todos a especulação cabalística posterior. Mas em adição a tal desafetos zadoquita, né, dos sacerdotes,
pode ter também deixado o templo para encontrar os essênios. Muitos dos sacerdócios Zadokita tradicional continuou a servir no templo sobre os seus sacerdotes altamente politizados até a destruição do templo no ano 70 da Era Comum, como documenta Flávio Josefo, como mostrei na última parte do último curso, né, na última aula, tá bom? Então, observe que houve sim uma confluência de conhecimento, segundo essa obra, né? Segundo a Leonora Litt, ela era uma pesquisadora profunda, estudou com cabalistas de alto nome lá em Brooklyn, lá em Nova York, como o Kaplan, por exemplo, Aryeh Kaplan. Ela estudou com o Robert Lawlor, que é professor de geometria sagrada. Então ela chegou a essa conclusão destes homens, principalmente do Kaplan, que era cabalista, né? De que houve sim uma confluência aí, ó, entre pitagóricos, entre a matemática pitagórica, dos mistérios, com os essênios. Vocês sabem que a palavra essen refere-se, segundo Flávio Josefo, né, o testemunho mais antigo, ao peitoral que o sacerdote carregava, né? E é por isso que os essênios receberam esse nome, porque eles são os preservadores desses mistérios, dos mistérios que estão relacionados ao peitoral. E o que é o peitoral? São as 12 pedras que representam os 12 signos do zodíaco, como vocês viram lá o testemunho de Filo e o testemunho de Flávio Josefo. Nós não podemos ter testemunho mais poderoso do que desses dois homens, porque eles eram judeus que viveram, um antes da era cristã e o outro viveu durante a era cristã. Então o que esses homens testemunharam é de um valor imenso. Nós não podemos entender nada sobre o que nós estamos estudando aqui, desconsiderando a opinião desses homens, né? O testemunho deles. Então é importantíssimo considerarmos isso aí também, e nós vamos fazer muito uso deles. A palavra gemátria, em hebraico gematria, ó, gematria, vem do plural gemitraot. Gemitraot é o plural, né? As gemátrias, por quê? Por que as gemátrias? Não é uma só? Não. Nós vamos descobrir que são 16 formas principais. Existem especulações de que existem até 70 diferentes formas, mas nós vamos nos dedicar aqui somente a 16 formas principais, que são as formas tradicionais, né? E nós vamos nos dedicar às 7 consequentes transformações das palavras, começando com a Atbash, certo? Então, essa palavra gematria vem da palavra do termo grego geometria, guiometria. Tá bom, gente? Então, quem disser que não existe uma relação aí entre os gregos e os hebreus, não está falando a verdade. Existe sim. Documentado por Flávio Josefo, documentado por Filo. E qual a importância disso para nós? A importância disso para nós é que nós vamos considerar os dois sistemas. Tanto a cabala grega, quanto a cabala hebreia. E iremos considerar também os números em latim, para que nós possamos entender aí o todo da coisa. Para que nós possamos entender o contexto geral em que estão inseridos aí Platão, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, né? Parmênides, Heráclitos, Tales de Mileto. Nós vamos entender o contexto geral. Por que esses homens fizeram afirmações tais como fizeram e por que eles chegaram a conclusões que chegaram? Porque existia sim um conhecimento prévio, um conhecimento sólido, né? E é esse conhecimento que foi retirado das escolas de filosofia atuais, para que a filosofia se tornasse algo insuportavelmente vazio, né? E altamente desprovido, né? De conclusões exatas, tá bom? Vamos saber que isso foi uma conspiração. Então, vocês vão observar que gematria vem de geometria no grego, e nós vamos nada mais, nada menos do que relacionar essas duas culturas para que nós possamos entender todo o aspecto. A base da gematria jaz no fato de que as letras hebraicas servem não apenas para formar palavras que emitem sons, ó, isso é muito importante, mas também que produzem números capazes de produzir formas perfeitas. Então vocês estão vendo esses numerozinhos aqui, ó, no fundo? Vamos usar justamente essa notação platônica grega para fazer os números. Vamos fazer o número 1, número bet com o alfabeto hebraico, né? Número 3, Gimel, número 4, Dalet e assim por diante. E depois nós vamos ver, na sequência dos números, quais são os números que formam desenhos perfeitos e quais são os que não formam. Tá bom? E qual a relação disso com a ideia do infinito, dos números infinitos. Conforme estudado por Kepler, conforme estudado por Bolzano, conforme estudado pelo grande Galileu Galilei. Então vamos juntar todo esse legado de conhecimento, gente, porque nós não queremos só parte do conhecimento, nós queremos o todo, tá?
Então cada palavra pode ser interpretada como um número que forma a base técnica da técnica associativa da gemátria. Pois, observe, se observarmos que duas palavras possuem a mesma gemátria, se durante o nosso estudo nós percebermos que duas palavras na Taná possuem a mesma gemátria, podemos dizer que essas palavras estão relacionadas de maneira significante. Vamos observar alguns exemplos aqui à frente. Vamos observar exemplos de nominativos e exemplos de verbos, porque os nominativos são aqueles que nomeiam entidades, seres, né? Ontos, de onde vem a ontologia, né? A ontologia. Eles nomeiam. Mas existem também os verbos, que são aquelas ações necessárias, né? São as ações que são ativas ou passivas, né? Nós vamos analisar tudo isso em contexto gramático para que a gente possa entender a relação aí de típico, éptico e arquétipo, né? Vamos desenhar todo esse quadro aí para que a gente possa entender de fato o que está acontecendo aqui no grande fenômeno da gemátria. Para demonstrar essa técnica padrão, nós iremos usar o relato de Bereshit, né? Um exemplo aqui. Por exemplo, a forma do verbo hayá, significando ser, né? Hayá, né? Quando você faz a meditação de Abulafia, você fala o quê? Elohim Ruah Haim. Haim, que é o plural de hayá. Os seres existentes. Aqueles que existem. Aqueles que se tornaram existentes. Então, hayá significa ser, que é justamente o primeiro termo da ontologia cabalística. O ser, conforme Parmênides testificou na Grécia Antiga, o ser é. Ele não pode se tornar, nem pode deixar de ser, ele é, né? Agora, ele é principalmente em potencialidade, no nosso caso, porque nós estamos residindo no plano típico, né? Nós estamos dissociados do grande arranjo divino. Mas a partir do momento que nós adquirirmos o potencial ontológico de nós mesmos, nós vamos passar também para a fase final. Então, aparece na palavra verhayá, normalmente traduzida no hebraico por e veio a suceder que. E veio a suceder que. Está relacionada à ideia de ser, né? E possui o mesmo valor gemátrico que o tetagrama. Olha só. O mais santo dos nomes divinos, visto que ela apenas transpõe suas letras de Od, Re, Vav, Re para Vav, Re, Yod, Re. É a mesma coisa, só houve uma transposição de letras. Então vamos perceber isso aí nas transformações de palavras no hebraico. Tá bom? O valor gemátrico dessas letras é 26. Yod vale 10, Re vale 5, Vav vale 6 e Re vale 5. Então vai dar 26. Mas o seu cognato, Vayerri, né? Vayerri, Leshemot, Adonai, Moshe, Vayerri Or, Vayerri Laor e assim por diante. Nós vamos observar muito essas palavras aqui lá, desde o primeiro livro da Torá. Então Vayerri, normalmente traduzido, e veio a suceder, possui valor de 31. Vav vale 6, Yod vale 10, Rei vale 5 e Yod vale 10. Então possui valor de 31. E aqui possui valor de 26. Vamos observar qual a relação que existe? A significância que podemos tirar dessas equações gemátricas é que a palavra que se refere ao produto futuro da causalidade, que é o porvir na filosofia, está associada com o nome pessoal de Hashem, o tetagrama, enquanto aquela que se refere à causalidade passada, o evento inicial, aquele que desencadeou o processo, está associada ao nome impessoal de Hashem, que é El. Então você tem o nome impessoal, que está associado ao passado, e você tem aqui o nome que é a causalidade, o porvir, aquilo que vem a suceder após, aquilo que vem depois, aquilo que se tornou. Como ele disse lá, eu me tornarei aquilo que me tornarei, eu sou o que sou. Aquilo é um grande símbolo ontológico, minha gente. E nós vamos descobrir todos esses mistérios e como que nós estamos relacionados a isso, o que é que nós podemos extrair de todo esse conhecimento maravilhoso. Então aqui você tem o nome impessoal, né? E você tem o nome pessoal, todos dois associados aí, tá bom? Daqui por diante nós faremos referências às noções mitológica e natural da teologia clássica. Então agora nós vamos entender que por trás do mito, né, está a teologia natural. E por trás do natural está o mito. Eles estão numa relação dual, sempre aí, se apresentando e se ocultando, durante a leitura da Taná.
Durante a leitura da Taná, você vai ver os dois aí, aparecerem e sumirem, aparecerem e sumirem. Então você tem que entender essa dualidade, porque isso aí vai ser o teu primeiro passo para entender de fato a ontologia cabalística, e dessa ontologia nós tirarmos então o conhecimento total do que nós precisamos para crescermos espiritualmente. Vamos lá. É justamente em Moisés Cordovero, na sua obra Pardes Rimonim, que nós vamos ler bastante, que é o Jardim das Romãs, escrita em 1548 em Safed, Israel, publicada em 1591 em Cracóvia, na Polônia, que o diagrama da árvore da vida finalmente emergiu da obscuridade para nos revelar as formas associadas aos nomes divinos. Então é exatamente aqui nessa obra, Pardes Rimonim, né, é que nós vamos ter agora a realização, né, a confluência do número perfeito que está na Taná com as formas geométricas que estão na árvore da vida. É lá que nós vamos agora fazer a associação. E nós vamos entender que a árvore da vida está dentro de nós. Então esses números estão se referindo a nós. Nós somos o foco aqui do crescimento. Deus já está no seu descanso. Ele já está no Shabat. Ele descansou no 7º dia. Nós, segundo Paulo, no capítulo 4 de Hebreus, nós temos que entrar nesse descanso ainda. Nós ainda temos que entrar. Nós temos que entender o que é que esse descanso significa. E nós vamos entender com fé em Deus, porque esse conhecimento vai nos revelar isso aí. Tá bom? Então, os valores exibidos nos nominativos e verbos, ações específicas, irão montar o desenho final da árvore da vida. O que nós vamos fazer é desenhar finalmente a árvore da vida, mas não apenas desenhá-lo fisicamente, mas compreendê-lo em cada um dos seus aspectos. O que está envolvido em Malhut, Yesod, Hod, Tiferet, Nesra, Rezek, Gevurah, Binah, Chokmah e Keter. Nós vamos saber exatamente o que cada um, Da'at e Tiferet. Vamos saber exatamente o que cada um tem dentro de nós e qual o papel de cada um e como acionar cada um desses campos dentro de nós, tá bom? Para isso nós temos que fazer o conjunto de todo o conhecimento. De acordo com os mistérios, né, o Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico, aqui está, pronuncia-se Aleph, né, foi a primeira letra desenhada por Deus. Seu som era necessário para expirar as outras letras, pois é o próprio sopro de Deus. É o elemento ar e é chamado de letra-mãe, porque é um dos elementos básicos da criação. Então observe que parece aqui que a Taná está nos indicando que Deus estava em respiração. Existe um código aí. Ele estava em estado de meditação profunda quando ele deu à luz o universo. Quando ele expandiu o universo a partir de si mesmo, a partir da sua mente perfeita. Ele expandiu esse universo. Ele criou o universo a partir de si mesmo, tá bom? E a respiração tem um papel importantíssimo, porque na respiração e na vibração das palavras é que você vai despertar a tua consciência maior, que ainda não está acionada, que ainda não está ligada. Então observe que todo o mistério vai se resolver através desse estudo. Tendo considerado, né, na obra que já foi citada, também na página 9, né, nós lemos sobre as relações entre os diferentes sistemas, em que todos apontam para o grande mistério, o Filho, que é a imagem de Deus, Adam Kadmon. O que é o Adam Kadmon? É o arquétipo, gente. Esse arquétipo está desenhado lá nos céus, lá nos astros. Ele é a forma de um homem. Tá? É a forma humana, a nossa forma. E esse filho aqui precisa ser confluído, nós precisamos atingir esse arquétipo, que é o estado maior de consciência, passando pelo éctipo, saindo do típico, tá bom? Não esqueça desses 3 aspectos, nós vamos estudar muito, eu vou repetir bastante. Então, tendo considerado a relação histórica da ciência sagrada hebraica para a análoga egípcia, grega e tradições esotéricas indianas, devemos fechar essa pesquisa introdutória com uma visão similar ao princípio cosmológico de que toda essa ciência sagrada estava dedicada a demonstrar, olha só, a gênesis do Filho Divino, o Filho Divino, a imagem e semelhança de Deus. Quem é ele? Adam Kadmon, o grande mistério, o grande arquétipo que nos interessa, que nós queremos conhecer, tá? O Filho Divino, pois a ciência sagrada hebraica está centrada na doutrina secreta do Filho, primeiro anunciado por Deus quando ele disse, Israel é meu filho, mesmo o meu primogênito,
Êxodo, Shemot, capítulo 4, versículo 22. O que é que ele quis dizer com esse filho? Que filho é esse? Né? E quem é Israel, de fato? Será que todos são Israel? Vamos aprender que a própria palavra Israel é um símbolo, é um código. Nem todos que são de Israel são realmente Israel, diz o apóstolo Paulo, lá no primeiro século. Por quê? O que é necessário para ser o verdadeiro Israel? Nós vamos aprender muita coisa, gente. Isso também é análogo às doutrinas similares em todas as grandes religiões do mundo. Mais importantemente, as primitivas figuras egípcias do filho do deus Horus e o seu avatar divino terreno, o faraó. As posteriores figuras de Krishna no hinduísmo e de Amitabha no budismo. E, claro, da conceitualização de Jesus derivado diretamente da sua tradição hebraica. Então nós vamos aprender que em todos esses sistemas existia um filho com a mãe. Que filho é esse? O que significa esse filho? Qual a importância desse filho? Por que Cristo, Yeshua, citou a parábola do filho pródigo? O que ele queria dizer com o filho pródigo? É isso que nós vamos entender. A partir desse estudo agora, nós vamos entrar profundo nisso aí, vamos entender todos os mistérios. Então, talvez seja por isso, né, que a parábola de Yeshua sobre o filho pródigo seja uma das mais belas parábolas, porque ela encerra todo o mistério do que é o filho retornando para o pai, que é a nossa alma retornando para a nossa fonte de vida infinita, eterna, onde nós vamos encontrar todas as beatitudes e felicidades que nós apenas sonhamos aqui na Terra, que são resquícios dentro do nosso inconsciente que persistem em nos perseguir através de percepções passageiras e através de sonhos, através de revelações, através de intuições, através de percepções e assim por diante, né? Então nós vamos perceber que essas ideias não são nada, elas são tudo. Elas não estão plenamente presentes em nós, mas estão sim presentes em nós inconscientemente. E nós devemos buscar a consciência desses sentimentos, dessas realizações maiores. E é isso que nós vamos fazer, interpretando todos esses códigos e símbolos que estão na Tanakh. Então, não é apenas em seus conceitos primários que a Kabbalah cristã e judaica começam a divergir na Renascença. Eu falei para vocês, né, desde o princípio, que a Renascença foi justamente o quê? Foram os cristãos renascendo para o conhecimento verdadeiro. Foram os cristãos renascendo para o conhecimento da geometria, da numerologia, das proporções de Leonardo da Vinci, né, e assim por diante, né? Então nós vamos aprender, Michelangelo, né, dos grandes homens, nós vamos aprender que a Renascença foi justamente um termo que foi usado para os cristãos renascendo para esse conhecimento, ó, que os judeus já sabiam, né? Mas como acabamos de sugerir, também em suas versões do diagrama da árvore da vida. Enquanto a tradição cristã parece ter adotado em grande parte o modelo como definido no comentário textual de Cordovero, a tradição judaica usou a versão luriânica de Isaac Luria, aqui está, da árvore quase tão exclusivamente, a versão aproximada no diagrama desenhado dos Pardés de Cordovero, tá bom? Então vocês vão aprender que Cordovero influenciou bastante a tradição cristã, assim como Isaac Luria influenciou a tradição judaica. Mas nós vamos saber que na verdade são versões comparadas, versões comparativas, não podemos comparar os dois sistemas e entender exatamente a diferença básica. Mas nós vamos observar os dois conjuntamente para que nós possamos entender tudo, né? Então aqui você tem o sistema de Cordovero, né, da emanação da árvore da vida, e aqui você tem o de Isaac Luria. Vamos observar que as diferenças são mínimas, são mais em questão de transliteração e de nomes, de traduções e assim por diante. Mas o sistema basicamente conduz ao mesmo efeito, se nós soubermos entender o que está acontecendo aqui. Assim como Aleister Crowley, né, modificou a gemátria hebraica para criar a numerologia inglesa, veremos que as duas versões do diagrama da árvore da vida nos servem como modelos comparativos, mas buscamos seguir o original. Nós vamos sempre buscar aquilo que é mais original, mas nós vamos buscar também a comparação, porque sem a comparação nós não podemos ter certeza de que nós estamos escolhendo, elegendo o melhor sistema, tá? Então nós temos que pensar em termos de comparação. Iremos ser capazes de entender muito da simbologia apresentada na Bíblia, na iconografia bíblica nas igrejas, no código apresentado nos símbolos geométricos do judaísmo, né, como um todo. Afinal, o cristianismo surge da tradição judaica, não devemos esquecer. Yeshua jamais disse, eu vim para destruir a lei. Ele disse, eu vim não para destruir a lei,
mas para cumprir a lei e os profetas. Então Yeshua era assim, observador da Torá, mas ele não era um observador literalista. Esse é o detalhe. Ele era um observador que entendia o mistério, o código por trás daquilo. Tá bom, gente? Vamos lá. Os dois ladrões, né, que são pregados ao lado de Cristo, né, e um inocente e o outro não, roubam de forma dual a nossa percepção da realidade universal e nos mantém a todos como cegos. Então, esses dois símbolos aqui, gente, ó, representam os dois hemisférios do nosso cérebro, o masculino e o feminino, o racional e o emocional. Esses dois estão constantemente roubando a nossa percepção única, que está aqui no meio, ó, que é a unidade, que é o errado, que é a unidade absoluta de Deus, a consciência exaltada de Deus, a consciência perfeita de Deus. Então esses dois aqui estão em perfeito conflito constantemente, ó. O dualismo, de forma que você não consegue perceber a unidade. Através desse estudo, gente, nós vamos tentar entender todos esses grandes mistérios e tentar evoluir na nossa percepção, no nosso trabalho espiritual, com humildade, com os pés no chão e com fé em Deus. Nós vamos conseguir, todos juntos, e vamos alcançar um nível muito mais elevado do que iniciamos, tá bom? Então, vamos saber exatamente o que significa os símbolos geométricos que estão nos planetas. Aqui em particular o planeta Saturno. Você tem aqui o hexagrama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, né? A relação do cubo e o mistério percepcional que ele envolve em si. Vamos analisar todos esses grandes mistérios. Shalom, Lehitraot, até a próxima. Na aula 1, nós vamos fazer o estudo comparativo entre os alfabetos latino, hebreu e grego. Na aula 2, nós vamos fazer a gemátria inglesa e os seus limites etimológicos e hermenêuticos. Essas aulas serão públicas, essas 3 primeiras aulas, certo? Mas a partir da terceira será exclusivo para os membros. Depois da aula terceira, na aula número 4, onde nós já vamos entrar assim nos mistérios, né, de fato da Tanar, nos mistérios do hebraico, nos mistérios da língua hebraica, aí já vai ficar exclusivamente restrito aos membros. Mas essas 3 primeiras aulas eu vou colocar públicas para que outras pessoas tenham acesso também ao nosso curso e possam se juntar a nós nessa grande jornada que nós vamos fazer agora, de descobrimento e de revelação divina, como nunca antes. Eu tenho certeza que vai ser um trabalho, uma jornada muito prazerosa para todos nós. Um abraço para vocês, shalom, fiquem com Deus e até a próxima.